Olá pessoal do nono ano, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui nessa semana. Eu sou o professor Márcio Jean, estarei aqui com vocês dando continuidade aos conteúdos que já foram apresentados pelo professor Carlos Henrique e também pelo professor Caio. Nós estamos falando de quem? De figuras. São figuras quaisquer? Não, apenas com as figuras que possuem 4 lados, que a gente vem chamar hoje de quadriláteros. E aí, durante essas 3 aulas que eu vou apresentar para vocês, hoje uma aula e na sexta-feira mais 2 aulas, hoje eu vou falar, dar continuidade a algumas características e propriedades comuns e específicas dos paralelogramos, tá certo? Dentro dos quadriláteros, a gente vai perceber que existe um grupo de figuras que são classificadas como paralelogramos e existe outro tipo de quadrilátero que se chama os trapézios, que eu vou explicar para vocês na sexta-feira. Hoje a gente vai focar apenas nas características específicas de quem? Dos paralelogramos, que são quem? Temos o paralelogramo propriamente dito, né? Que ele possui os lados opostos paralelos, 2 lados opostos paralelos. Temos o retângulo, tá certo? Que possui os 4 ângulos de 90 graus, os 4 ângulos retos. Temos também o quadrado, que possui, além das 4 medidas iguais, também possui os 4 ângulos retos, e também vamos falar de algumas características dos losangos, que possuem os 4 lados congruentes, com as mesmas medidas. Então, o vídeo que eu vou apresentar para vocês hoje, além das informações que os outros 2 professores já trouxeram para a gente a respeito dos quadriláteros, eu vou aprofundar um pouco mais, vou trazer outras características comuns e específicas de cada um dos paralelogramos que eu vou apresentar aqui para vocês, tudo bem? Segue o vídeo. Ok, pessoal, vamos aqui dar continuidade ao assunto de quadriláteros, tá certo? Vocês já viram com o professor Carlos Henrique algumas características deles, viram também com o professor Caio a classificação dos quadriláteros, e hoje a gente vai ver outras características, além das que vocês já viram, a gente vai aqui acrescentar algumas para vocês, tudo bem? E hoje a gente vai falar especificamente sobre os paralelogramos. Na próxima aula que a gente vai falar sobre os trapézios, tudo bem? Então, seguindo essa linha de raciocínio, eu vou mostrar aqui para vocês como é que vocês devem observar os quadriláteros, tá certo? Aqui, ó, eu tô mostrando para vocês 3 grupos, né? Todos são quadriláteros, né? Independentemente se são iguais ou diferentes, se tem mesmo tamanho, se tem a mesma angulação, independentemente disso. Só que dentro desses quadriláteros nós temos aqui, que eu estou apresentando para vocês, nós temos 3 grupos: os paralelogramos, os trapézios, e também tem outros tipos de quadriláteros. A gente então vai estudar eles nesse primeiro momento, tá, né? O que eu tenho que saber a respeito deles? Que dentro desses quadriláteros tem 360 graus, e isso independe, né? Independentemente de qual quadrilátero. A gente vai focar só nos paralelogramos hoje, tá certo? Que no caso tem o retângulo, tem o que mais? Tem o losango, tem o quadrado e obviamente o próprio paralelogramo. Esse último aqui é chamado de paralelogramo. O que tem 4 lados iguais forma com ângulo reto quadrado. O que tem ângulo reto, mas tem 2 medidas de tamanhos diferentes, é o retângulo, e o losango que tem os lados iguais, tá certo? E a gente vai dar mais algumas outras características dele. Já nos trapézios, que a gente vai falar na outra aula, a gente vai falar desse outro grupo aqui. Só para lembrar que tem esse tipo de divisão, né? Tem paralelogramos e tem trapézios, tá certo? Então tem essa diferença, tá certo? O que a gente pode observar aqui? Será que um losango é um retângulo? Será que um retângulo é um quadrado? Será que todo quadrado é um losango? A gente já viu isso aí nas aulas anteriores e vamos aqui reforçar esse tipo de conteúdo, tudo bem? Vamos lá então. Olha só, esse aqui a gente já vai entender essa primeira parte e vamos ver se a gente conseguiu compreender o que é cada um deles, né? Reconhecer cada um deles. Tenho certeza que vocês já dão conta desse recado, até porque a gente já viu isso aqui desde quando? Desde o 4º ano, 5º ano. Olha só, lados opostos paralelos. Quais dessas figuras possuem lados opostos paralelos? Vamos observar aqui, nós temos aqui a figura A, B, C, D, E, temos várias, né?
E o que são lados opostos paralelos? Aqueles que são as retas que não se encontram. Se vocês observarem, todos os quadriláteros aqui, eles têm lados opostos paralelos. Ó. A figura A, o quadrilátero A, ó, tem esse lado aqui, que é paralelo a esse outro é paralelo a esse outro. Esse losango aqui, ó, esse lado aqui é paralelo a esse outro lado oposto. Se eu continuar essa reta, ela vai aqui, ó, infinitamente. E essa aqui é paralela a essa também, ok? Vamos lá. Quem tem ângulos internos medindo 90 graus? Ah, agora aqui sim, você já vai observar que nem todos têm, né? Vamos verificar quais são. Bem, o A, com certeza. O G, o H, o F. Não, né? Tem não. O B, não é isso? O J, olha só, esse J, a figura está inclinada, mas aqui, ó, ângulos de 90 graus, ok? 4 ângulos congruentes e 4 lados congruentes. O que são congruentes mesmo, hein? A gente já viu isso. São iguais, ângulos que possuem a mesma medida e lados que também possuem a mesma medida. Tenta acertar aí dessa vez. O que você acha dessas figuras aqui? Vamos lá. O B, o E e o G. Certo? Olha só. O B tá aqui. Tem ângulos de 90 graus. E lados iguais. Cada um mede, ó, 3 quadradinhos. Já que tá tudo aqui na malha quadriculada. O E, olha só. Uma diagonal, outra e outra, ó. Formando, portanto, essa figura tendo uma unidade de medida. Também é um quadrado, né? Mas como está inclinado, a gente costuma chamar de losango, né? Nesse caso aí, eu vou começar ele de quadrado mesmo, porque ele tem ângulo de 90 graus, tá certo? Os losangos, ele vai ter... a única característica dele é que tem medidas iguais, não necessariamente os ângulos. O G também aqui, né? Outro quadrado, lados iguais, ângulos iguais ou congruentes. Quem tem essas características são os quadrados. 4 lados congruentes, que tem lados iguais. Opa, o B, o E e o G já tem, mas o I, ó, presta atenção, o I é um losango e ele também, ele só não tem ângulos iguais, mas lados iguais ele tem, lados congruentes, tá bom? Então B é G e mais o I. Começou a identificar quem é aqui? Quais são as características de cada um, e é exatamente isso que a gente vai ver. Quem tem lado igual, quem tem ângulos iguais, onde é que eles são iguais, tá bom? Próxima, olha só, paralelogramos. Dentro dos paralelogramos nós temos 3 tipos, tá certo? Além do próprio paralelogramo, né? Que é esse aqui de cima, ó. A, B, C, D, esse aqui é o paralelogramo. Só que temos o paralelogramo chamado retângulo, tá certo? Onde eu tenho o lado EH paralelo a FG e são congruentes, são iguais. EF, HG também são congruentes, possuem a mesma medida. O EF igual a HG. Lá no losango, que também é um paralelogramo, olha aqui, ó, os 4 lados com as mesmas medidas. Então, todo polígono que tem 4 lados iguais é um quadrado? Não necessariamente, né? Vemos que os losangos têm 4 lados iguais. Isso já é suficiente para ser quadrado? Não, né? Porque lá no quadrado, além de eu ter os lados iguais, eu tenho que ter também os ângulos de 90, os ângulos congruentes. Já que no losango não. Eu tenho esse ângulo O e o ângulo M tem uma medida. Já o ângulo L e o ângulo M tem outra medida e que não é 90 graus. Tá bom? E qual é o valor? Daqui a pouco a gente vê isso, tudo bem? Vamos primeiramente separar que dentro dos quadriláteros tem o grupo dos paralelogramos e dentro dos paralelogramos eu tenho o grupo dos retângulos, losangos e quadrados, ok? Vamos lá. Primeira propriedade de um paralelogramo. Observe esse paralelogramo aqui, ó. Ele tem o ângulo ABCD, são ângulos diferentes e eu posso garantir para vocês que o ângulo A é igual ao ângulo C, possui o mesmo valor, e o ângulo B é igual ao ângulo D.
Presta muita atenção. Olha só o que foi que a gente fez aqui. Se ele colocou aqui, ó, colocou essa reta e deu continuidade, pegou essa e deu continuidade, e o que que ele está querendo te afirmar? Ele está dizendo o seguinte, que esse ângulo A aqui, ó, é o mesmo lá de cima, que o ângulo C é o mesmo desse lado aqui, ó, da onde a reta esticou. A reta esticou, passou direto, essa reta que passou direto formou o ângulo C, igual a esse. Essa reta aqui, ó, passou aqui também e formou lá em cima o ângulo A, que obviamente é igual a esse aqui de dentro, o ângulo interno. Isso aqui é chamado de ângulos opostos pelo vértice, tá certo? Eu tenho um vértice bem aqui e ele faz isso apenas para dizer que o ângulo A é igual ao ângulo C. Tá aqui, ó, que o ângulo A é igual ao ângulo C. Foi uma forma de demonstrar. Essa é uma das propriedades. Se eu fizer aqui no outro lado, ó, vou direto aqui e aí no caso o que eu vou fazer? O ângulo que formar aqui, ó, tem a mesma abertura do ângulo B. Do ângulo D, se eu continuar aqui e repetir esse ângulo aqui, ó, ele vai ter a mesma abertura. Como eles são iguais, ó, opostos pelo vértice, o que a gente vai dizer? A gente vai dizer que, portanto, eles são iguais, possuem a mesma medida, são congruentes. B e D são congruentes. Então aqui, ó, D e B são congruentes, tá certo? Essa é a nossa primeira propriedade dos paralelogramos, tá certo? Os ângulos opostos de um paralelogramo são sempre congruentes, tá certo? Explicando, os ângulos opostos de um paralelogramo são iguais. Como é isso, professor? Como é que explica isso aí, ó? Por exemplo, olha só, eu tenho essa figura aqui e eu escolhi, eu dei esse valor, dei um valor aqui de A que é 60 graus. Peguei a mesma figura, coloquei o valor do ângulo A igual a 60. Eu tenho como descobrir o valor de C, D e B? Com toda certeza. É disso que a gente vai estar falando aqui, tá certo? A gente coloca um valor e aí o aluno, a partir daqui, já faz, ele já consegue descobrir qual é o valor dos outros, tá certo? Analise um pouco. Os professores anteriores já explicaram que a soma de todos tem que dar 360, né? Então vamos aqui. Se o A vale 60, o C também vale 60, porque eles são o quê? São iguais. Se um mede 60, obviamente é porque o outro também mede 60. E aí como é que a gente faz para descobrir o D e o B? Lembrando, né? Repetindo aqui novamente o que os professores já explicaram. Se somar o B com C, ou então por algum... se eu somar o D com o C, ou então o A com D, se eu somar eles, a soma daqueles que não são iguais, o A com C são iguais. Esses que não são iguais, se eu somar eles, tem que dar 180 graus. São 180 graus, porque esse ângulo A, lá naquela figura, ele veio bem para cá, não era, ó? E aí você vai ver que aqui é a metade da circunferência, que no caso mede quanto? É um ângulo raso, que mede 180 graus. Se tudo é 180 e eu já tenho 60 lá no A, o D, o que sobrar do 180 só pode ser o valor do D, que portanto é quanto? O D vale 120 graus. E aí falta o B, né? São opostos, né? E se são opostos conforme a propriedade, são iguais. Portanto, o B também mede 120 graus. Pronto, só isso, tá certo? Outra forma que vocês também podem aprender é que a soma de todo o quadrilátero dos 4 ângulos é sempre 360. Se você somar tudo aqui, vai dar, obviamente, 360 graus. Vamos para a segunda propriedade. Eu passei aqui no caso, ó, uma diagonal. Vai ser uma diagonal de B até D. E aí, quando eu passo essa diagonal, eu tenho uma coisa aqui que a gente vai chamar de ângulos alternos internos, que é uma reta cortando duas retas paralelas, né? Tá aqui o lado DA e o lado CB são paralelos, e portanto essa reta aqui cortei formando ângulos alternos internos. Então esse ângulo W é igual a esse ângulo X e esse ângulo Z é igual a esse ângulo Y. É igual a esse ângulo Y. Olha só. Então muita calma nesse momento, tá certo?
Analise um pouco. Nós estamos vendo aqui a segunda propriedade. A gente traçou uma diagonal, criamos 4 ângulos e aqui a gente está verificando quem é igual a quem. Eu estou te dizendo que o ângulo Z é igual ao ângulo Y daqui de cima e que o ângulo W é igual ao X daqui de baixo. São opostos e são iguais, o X com o W e o Z com o Y. Eu posso dizer que o Y é igual a W? Não, olha a cor, ó. São diferentes as cores aqui, ó, só para identificar quem é igual a quem. Vamos lá. Aqui foi uma explicação que a gente mostrou para vocês, tá certo? Que eu estou dizendo para vocês. Trouxe para cá, ó, onde eu já fiz aqui um prolongamento das retas e percebi que os ângulos, ó, são opostos, ó. O W é oposto ao X e o Z é oposto ao Y, tá certo? Isso daqui é apenas uma explicação do que eu acabei de dizer para vocês. Uma explicação, pelo menos matemática, pela figura, de acordo com o que a gente explicou para vocês. Que W e X são iguais e que Z e Y são iguais também, por conta dessa explicação. A partir do prolongamento aqui das retas, formando, portanto, os ângulos opostos pelo vértice, tá certo? E ângulos opostos pelo vértice são iguais, ok? Assim, quando eu faço isso, esse triângulo aqui, ó, com esse outro triângulo, porque quando eu fiz essa diagonal, ó, formou um triângulo, né? A, B, D e com B, D, C. Aqui faltou um C bem aqui, ó. Tá do outro lado, tá certo? Esse C iria ficar bem aqui. Quando eu faço isso, eu formei 2 triângulos, né? E esses triângulos, quando são 2, eu posso fazer análise deles. Tá vendo que esse lado, ó, é comum tanto para esse quanto para esse outro triângulo aqui. Então, que congruência é essa? Ângulo, lado, ângulo. Olha só. Então, esses 2 triângulos, eles são congruentes, ok? Então, AB é aproximadamente igual a CD. E isso, exatamente. Esse lado aqui é igual a esse outro lado daqui de baixo. Uma característica de quê? De um paralelogramo. Então, os lados opostos de um paralelogramo são o quê? Congruentes. Os lados opostos de um paralelogramo são o quê? Congruentes, tá certo? Eu escolhi essa demonstração aqui através das relações que eu trouxe para vocês, tanto em relação aos ângulos quanto às diagonais, formando o paralelogramo em 2 triângulos. A terceira propriedade dos paralelogramos. Eu passei agora, ó, 2 diagonais nele. Eu vou pegar essa figura aqui, ó, cortar de B até D, de D até B, e vou cortar também de A até C. Tá certo, ó? Cortei aqui e esse outro aqui. Quando eu faço, eu já entendi que isso daqui era o de cima é igual ao de baixo. Y é igual a X e que Z é igual a W. Ok? Ou seja, as diagonais de um paralelogramo se cruzam onde? No ponto médio. Olha só que característica. Se esse lado é igual a esse, se eu pegar esse lado aqui de cima, que também é igual a esse de baixo, e passar as diagonais, como os ângulos são iguais, isso quer dizer que eu vou encontrar essas 2 diagonais, elas vão se encontrar em um único ponto, no ponto M. M de ponto médio, tá certo? É o ponto médio, bem no meio. É o ponto médio da figura, das retas. Terceira propriedade dada, fácil demais. Agora vamos para algumas propriedades específicas de cada um dos paralelogramos. Vamos aqui falar logo, a gente viu que aquelas 3, a gente viu daquelas que é no geral, e que agora a gente vai ver uma característica específica do retângulo. Retângulo é um paralelogramo? Sim. Então, peguei o retângulo, parti ele em 2 pedaços. Quando eu parti ele em 2 pedaços, eu estou vendo que os 2 lados são iguais, que tem um ângulo oposto. Opa, peraí. Vamos tirar aqui algumas conclusões, tá certo? Responder aqui esses 2 questionamentos aqui, olha só. Para a gente ver uma característica dele. Pensa comigo. Os triângulos ABD e também DAC são congruentes? Ele está perguntando se esse triângulo possui as mesmas medidas que esse. O que você acha? Claro que sim.
tá certo? E qual é a congruência? Bem, lado, ângulo, lado, tá certo? Ó, lado, ângulo, lado. Por essa regra aqui dá para perceber que esses dois triângulos são congruentes. Entendeu? Então, lado, ângulo, lado. Essa é a congruência. Já ia dando aqui a resposta para vocês. Letra B. Qual é a relação entre as medidas das diagonais do retângulo ABCD? Opa, qual é a relação entre esta diagonal e essa outra diagonal aqui? O que você acha? Para você que respondeu que são congruentes, que são iguais, perfeito, está certíssimo. As diagonais e o retângulo são congruentes, ou seja, essa medida de A até C tem a mesma medida, o mesmo valor de B até D, perfeitamente. Isso só para poder pegar aí, dar um pouco mais de informações. Olha só, esse ponto aqui é um ponto médio? Sim, com toda certeza, é um ponto médio. Tudo bem? Tem alguma coisa a mais? Não, né? Conseguiu entender que não tinha muita coisa do que você já entendeu há alguns minutos atrás nos paralelogramos? Então, essa é a característica do retângulo. A característica dele é esta, e sempre será assim, tá certo? Bem, qual é a característica? As diagonais de um retângulo têm a mesma medida. Essa característica é específica do retângulo. Vamos então agora para as características específicas do losango. Vamos lá, o que eu tenho nele? Eu tenho lados iguais, né? Para ser losango, os 4 lados iguais têm que possuir a mesma medida. Ou seja, todos os lados são iguais. Mas as diagonais são diferentes, ó. Tem um de F até H, é chamado de diagonal menor. E temos de E até G, chamamos de diagonal maior. O M, com certeza, é o ponto médio. Essa medida de M até E é a mesma medida de M até G, né? Ou seja, esse pedaço aqui tem o mesmo tamanho que esse outro pedaço aqui. E aqui em cima, ó, de M até F é a mesma medida de M a H. Ou seja, esses dois pedaços possuem tamanhos iguais. Aqui forma ângulo de 90 graus. Isso aqui é a certeza absoluta. Tá certo? Tá certo? Então deu para perceber que pelas características a gente consegue perceber de qual figura nós estamos falando, de qual quadrilátero ou então de qual paralelogramo nós estamos falando, tá certo? Então essas informações que eu estou repassando para vocês ajudam a gente a entender cada uma delas. Eu vou pegar aqui esse losango, ó, e dividir em duas partes aqui de cima, ó. Eu escolhi essa daqui, MEF, e de FMG, essas duas de cima. Cortei e coloquei aqui em cima. Isso tem congruência? É claro que tem, né? Esses daí nós temos que são lados iguais, ó. Então pode ser considerado como lado, não é verdade? Que essa medida EF é a mesma FG, são os lados iguais. Já tinha dito que o ponto médio também são iguais, do M até G e também do M até E. E o lado em comum, né, de F até M, tanto vale para esse primeiro triângulo para esse outro aqui. Então são iguais. A conclusão que a gente tira disso é que as diagonais de um losango são perpendiculares entre si. Né? Sendo assim, vamos dar continuidade no quadrado, né? Já falamos do retângulo, do losango e agora vamos falar de uma característica específica do quadrado, tá certo? Vamos lá. No quadrado todos já conhecem, né? O mais simples de todos. Ele possui lados iguais e ângulos iguais, tá certo? Agora vamos aqui para as particularidades deles. Explique por que todo quadrado é um retângulo. Por que todo quadrado é um retângulo? Isso é verdade? É claro que sim, né? E para isso a gente tem que lembrar das características do retângulo. Qual é a característica dele? Que todos os ângulos internos são retos. É por isso que se chama retângulo. Lá no retângulo a gente viu que os ângulos internos do retângulo são retos. Os lados não precisam ser iguais, mas os ângulos internos sim, são todos iguais de 90
90 graus, tá certo? Agora, se eu disser todo quadrado ele é um losango, o que você acha? Preste atenção. Vamos ver nas características que a gente acabou de ver. Tem lados iguais. O losango também tem. A diagonal aqui, ó, temos uma diagonal e outra diagonal. Aquela diferença é que essas diagonais são iguais, né? Nesse ponto de baixo até aqui tem a mesma medida, desse ponto M do meio até aqui. Assim como nesse vértice até ao centro e do centro até o outro vértice, essas medidas são iguais. Opa, é a mesma coisa que a gente viu lá no losango, não foi isso? Então, sim, todos os lados são congruentes. Todo quadrado é um losango? Sim. Todo losango é um quadrado? Não, não necessariamente, tá certo? Mas o quadrado é losango sim, porque todos os lados eles são congruentes, todos os lados possuem a mesma medida. Por isso que eu posso considerar que um quadrado é um losango. Mas lembre que existem losangos que têm medidas diferentes e, portanto, nem sempre o losango é um quadrado. Tá certo? Vamos lá. É muito importante que vocês se concentrem nessas informações aqui, tá certo? Para que vocês possam aprender. Nessa aula aqui a gente explicou a respeito das características comuns, né? E vimos aqui também as características especiais do retângulo, do losango e aqui do quadrado, ó, nas quais as diagonais e o quadrado têm a mesma medida e são perpendiculares entre si. Essa é a característica específica do quadrado. Tudo bem, pessoal? Então é isso, como eu falei para vocês, na nossa aula de hoje, a gente viu essas características comuns dos paralelogramos como um todo e vimos também algumas características específicas de quem? Do retângulo, do losango e do quadrado. Quando for na próxima aula, a gente vai ver as características específicas do trapézio, tá certo? Que é o outro tipo de quadrilátero. Obrigado. Ok, pessoal, esses foram os detalhes específicos desses 4 paralelogramas que a gente apresentou aqui para vocês, o paralelogramo, o trapézio, aliás, o trapézio não, o retângulo, o quadrado e o losango, e espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre estratégias que podem ajudar vocês a resolver questões que envolvam figuras como essas. O que a gente quis mostrar aqui para vocês é que no decorrer do aprendizado de vocês, tanto agora na conclusão do ensino fundamental, quando chegarem no ensino médio, vão continuar trabalhando com essas figuras. E essas informações que eu dei para vocês é para que vocês tenham uma facilidade maior na hora de resolver problemas envolvendo esses quadriláteros. Quando for na sexta-feira, eu vou falar especificamente a respeito dos trapézios e na sequência a gente vai fazer a conclusão, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, pela participação de vocês e até o nosso encontro na sexta-feira. Tchau, tchau, pessoal!